Eu sei que, assim como eu, muitos de vocês têm dificuldades em falar em público. E muitas vezes a gente deixa de ir a lugares para não ter que falar e não se expor. Hoje eu resolvi trazer aqui um vídeo sobre como eu venci esses medos. Como eu era a pessoa que não conseguia falar nem bom dia para ninguém e hoje faço vídeos aqui para vocês. É sobre o medo de falar em público e como superar tudo isso que vamos falar hoje. Então fica comigo até o final e vamos juntos em mais um episódio do Papo Sério e um Café. Seja bem-vindo de volta ao nosso episódio mais queridinho da semana, Papo Sério e um Café, onde eu te convido a estar aqui em mais um assunto aleatório, mas muito importante para todos nós. Hoje eu resolvi falar como eu venci o medo de falar em público. Ali na rede vizinha, esses dias eu fiz um story sobre isso, sobre a importância da gente começar a se expor e que eu tinha feito esse processo na minha vida, então eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar porque eu vi que muitas pessoas ficaram interessadas nesse assunto. Assim como eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade em falar em público, em falar com as pessoas próximas, até mesmo colegas de faculdade, colegas de trabalho. Então eu acho que é um assunto bem importante, um assunto bem relevante que vai ajudar muito vocês que estão aí nessa situação como a minha. Então, primeiramente, da onde vêm esses medos de falar em público? Esses medos, eles vêm lá da nossa infância. Muitas vezes os pais não têm uma forma assim muito delicada de falar com os filhos, né? Quem que já foi falar alguma coisa para os seus pais quando pequeno? E cala a boca, não fala isso, você não pode falar esse tipo de coisa. Isso pode ter travado a sua vida diante da fala. Você acha lá na infância que aquilo que você vai falar não é relevante, não é importante, você acaba restringindo aquilo que você tem para falar somente para você. Outra situação é que a gente não tem uma educação de exposição, a gente não é incentivado a se expor. Lá no primário, é bem poucos trabalhos apresentados, então a gente não se coloca nessa situação de apresentar um trabalho. E muitos de nós não têm, então, esse repertório de fala no nosso dia a dia. Então, a gente acaba criando toda essa armadura, esse medo inconsciente. Às vezes, na questão da apresentação, algumas pessoas ouviram alguém contar que fizeram uma apresentação mal sucedida. Isso também pode ter ficado guardado no nosso inconsciente, trazendo um medo aí que a gente não sabe de onde veio. Então, o meu processo, gente, é bem complicado mesmo. Eu era pessoa assim, eu tinha vergonha de tudo, tinha muito medo, tinha vergonha de dar bom dia pra pessoa, qualquer pessoa. Eu não dava bom dia e isso me tornava uma pessoa. As pessoas sempre, quando falam comigo depois que me conhecem, elas dizem, achava que tu era meio nojenta, meio entojada. E isso não era uma verdade. Eu sempre achei lindo a pessoa que conseguia falar, que conseguia, sabe essas pessoas que chegam nos lugares e elas encantam o lugar com a sua presença e chega dando bom dia e consegue conversar com todo mundo. Eu sempre admirei muito essas pessoas, mas quando eu tentava fazer um movimento contrário, algo me impedia, não conseguia. Muitas vezes eu não dava nem bom dia, eu morria de medo de eu dar um bom dia e a pessoa não me retornar. Isso ia ser o fim do mundo pra mim. Então, quando eu passava por alguém, eu já passava de cabeça baixa para não dar bom dia. Isso me tornava uma pessoa muitas vezes mal educada. Não era essa questão. Dentro de mim, as minhas questões eram realmente internas, de vergonha, de medo da pessoa, né? Aquele medo da rejeição, da pessoa não me retornar. E tudo isso eu comecei a trabalhar, não foi logo cedo na minha vida, foi bem tarde mesmo. Lembro que quando comecei a estudar psicologia, aí veio essa fase de estudar sobre os ambientes sociais, de como a gente se colocava nos ambientes, de como isso fazia parte do ser humano e como isso nos construía. Então, e a necessidade que temos de estar exposto a outras pessoas, de estar exposto em vários ambientes para isso construir quem somos, para construir outros repertórios na nossa mente, na nossa cabeça. Então, eu senti uma necessidade de começar a fazer esse movimento para ter interações sociais. Primeiramente que a minha história começa, né, quando eu vim morar em Florianópolis, aqui eu não tinha muitos amigos. Eu morava com 2 amigas, como já contei aqui para alguns de vocês, mas logo que eu me mudei, eu comecei a me fechar mais em casa, comecei a
a ser aquela pessoa. Eu sempre fui mais introspectiva por conta dessas questões, de não querer conversar muito, de não querer incomodar as pessoas, essas coisas assim que as pessoas que têm timidez, sentimento de rejeição, sentimento de abandono, esses sentimentos vão nos levando a ficar cada vez mais restrito, mais solitário. Então eu me tornei uma pessoa cada vez mais na minha, cada vez mais na minha casa, cada vez mais sozinha. E aí eu recordo que logo que eu vim morar aqui, estourou a pandemia. Então eu já era uma pessoa bem fechada na minha, a minha família não morava aqui, então pouco saía, pouco me movimentava para fazer essas... Sempre tive muita vergonha, então imagina que eu ia sair para algum lugar sozinha, então não tinha essas possibilidades. Então eu tinha um círculo de pessoas bem pequeno, não tinha contato com a minha família. Então acabou que eu, na pandemia, fiquei mais tempo em casa ainda e isso foi me gerando mais sentimento de solidão, mais sentimento de que o meu mundo era só aquele ali, aquele meu e tal. E aí, quando passou a pandemia, quando passou tudo isso, eu conheci o RD. E aí eu comecei a estudar algumas aulas ali do Wesley, que é sobre ambiente, sobre nossos processos mentais. E aí ele também fala muito da questão da gente se colocar no ambiente, da gente começar a falar em público. E público, ele falava muito sobre não você fazer uma palestra, mas sim você conseguir conversar com as pessoas do seu ambiente, como que isso era importante, como isso era relevante para sua vida. E aí, a partir disso, eu comecei a ficar meio ligada. Daí, na faculdade, mais esse alerta de que eu precisava de interações sociais para mudar um pouco quem eu era. Comecei realmente um pouco me preocupar, porque isso não era um estado normal. Eu sempre achei lindo as pessoas que faziam um movimento contrário, mas eu não tinha repertório para ir adiante, eu não conseguia dar esse passo, né? Porque eu não sabia como dar esse passo de começar a conhecer outras pessoas, de começar a conversar, de começar a agir. Sempre que eu ia fazer esse movimento de conversar com alguém, parecia que o meu mundo ia acabar por dentro. Então era uma programação que eu tinha muito errada da vida, assim. Eu tinha muito medo mesmo dessa exposição, de conversar com pessoas no ambiente. E aí, um dia na faculdade, eu precisei fazer um trabalho de apresentação e foi péssimo, assim. Eu apresentei o trabalho em 3 minutos e foi péssimo mesmo, assim, porque eu achei que eu ia morrer. Juro por Deus, eu tive muitas reações fisiológicas. Primeiro que uma semana antes da apresentação desse trabalho, eu já estava com muita ansiedade, já senti alguns sintomas. E só de pensar já me dava um suor nas mãos, assim, já o meu coração acelerava. E isso não é normal. Eu lembro que eu decorei todas as falas do slide, eu decorei toda a matéria e sabia muito sobre aquele artigo para apresentar. E na hora que eu fui apresentar, nada disso aconteceu. E isso é frustrante demais, porque você sabe o conteúdo, você sabe tudo que tem que passar e você não consegue. É um movimento muito triste, porque a gente se sente tão impotente, tão incapaz, tão para baixo, assim. Isso te joga num lugar muito abaixo do que a gente é. Daí, naquela hora, eu decidi que eu precisava fazer algo e que eu iria, né, fazer um movimento contrário para conseguir vencer esse meu medo, porque eu já estudava um pouco de neurociência, um pouco de reprogramação mental, então eu já sabia que tem as possibilidades e então eu precisava agir de acordo para conseguir vencer esse medo, para conseguir vencer essas barreiras que me impediam. Então eu fiz um plano, claro, esse plano não foi meu propriamente dito, eu fui pegando um pouquinho de cada um dos meus treinadores, dos meus mestres aí, eu fui tirando um pouquinho de cada um e fui gerando o meu próprio plano, meu plano de ação para conseguir superar tudo isso e ser outra pessoa. Então eu comecei a fazer esses pequenos passos, aí eu comecei a dar bom dia para as pessoas que passavam por mim, eu comecei a fazer perguntas na rua, uma pergunta aleatória para alguém que estava passando na rua, perguntava qualquer coisa, sabe se tem um mercado perto, sabe onde fica tal lugar, mesmo sabendo, mas eu me colocava nessa posição de perguntar para fazer o movimento contrário, né? E tudo isso foi desensibilizando o meu corpo, fazendo o meu corpo sentir menos medo. Foram pequenos passos, mas que hoje eu vejo que teve muita importância na minha vida.
Então a primeira coisa aqui é que alguns de vocês sabem, outros não, mas a gente tem um sistema no cérebro que ele é perfeito, que é a neuroplasticidade. Então, tudo que você quiser melhorar na sua vida, você é capaz de transformar. O sistema que faz você aprender a andar de carro, por exemplo, aprender a dirigir. Quando você vai aprender a dirigir, em primeiro momento você não sabe. Parece que tu não vai dar conta de todas aquelas informações. E tem que pisar no freio, tem que pisar na embreagem, tem que fazer a marcha. Daí você pergunta o que eu faço agora, que não vai dar para fazer tudo isso, né? Será que vai ter alguém para me auxiliar? E a gente entra na primeira vez dentro de um carro mega assustado, porque a gente realmente acha que não vai dar conta. Um mês depois, ou após você tirar a carteira ali, um mês, se você dirige todo dia, você tá no automático, daqui a pouco você tá falando no celular e não é possível fazer isso, não é para você fazer isso, mas muita gente eu sei que já tá mexendo no celular e dirigindo, então você automatizou no seu cérebro aquele caminho, aquela informação. E isso é possível para tudo na vida, assim como você automatizou a informação de que tem um perigo quando você vai falar em público, você tem medo que alguém vá rir, medo que alguém vá falar alguma coisa, também é possível você reprogramar e fazer esse caminho fazendo uma coisa certa, fazendo uma coisa boa e ensinando pro teu cérebro que não existe perigo algum, que você está fazendo é uma coisa bem legal, bem normal, natural e que você não corre nenhum risco de vida de fazer isso. É esse o sistema que você vai usar, é pequenos passos, todos os dias você vai fazer uma atividade que vai te levar a normalizar esse falar em público. Novamente, eu não tô falando que é para você ir fazer uma palestra para 1000 pessoas. Se você quiser, você pode, com certeza você pode fazer tudo o que você quiser. E acho lindo quem se propõe a fazer isso, de levar o seu conhecimento para outras pessoas. Mas talvez você, assim como eu lá no começo, só queria aprender a dar bom dia para as pessoas, chegar no lugar e conseguir se comunicar de uma forma amigável sem achar que ia morrer naquele lugar. Então, não importa qual seja o seu objetivo, mas os pequenos passos iniciais é para todo mundo. Daí você vai evoluindo e colocando aí no seu projeto qual é o seu grande sonho, né, na comunicação. Uma coisa muito importante que eu já gostaria de deixar claro aqui para vocês, eu entrei em diversos cursos, tá? Porque a gente acha que é mais fácil fazer mais um curso do que fazer o que precisa ser feito. Desde o primeiro curso que eu fiz, eles sempre falaram, o que vai normalizar o teu sistema, o que vai dizer para o teu corpo que isso é normal é a prática. Quanto mais você praticar, mais normal fica. Quanto mais você dirigir, mais automático fica. É assim que acontece. Agora, se você pegar a carteira e nunca mais dirigir, quando você for dirigir, ainda vai saber nada, ainda vai dar aqueles socadão no carro. Então, é a prática. Você pode ouvir meu vídeo aqui e colocar em prática e chegar no seu objetivo, ou você pode ir lá fazer mais um curso de oratória, mais um curso lá da reprogramação mental, mais um curso de um outro professor e não fazer a prática, você vai continuar no mesmo lugar. E eu não tô falando isso pra te deixar triste ou pra te envergonhar ou pra nada. Eu tô falando isso porque foi o que eu fiz. Eu comecei lá no Wesley, daí eu dei os primeiros passos e depois parei. Tu não volta lá no início, mas tu fica estagnado. E aí tu não cresce. Aí quando tu vai de novo, dá um bom dia, tu já fica meio estranho assim. Por quê? Porque aí você não automatizou ainda e você já parou. Então é um pouquinho todo dia e é pra sempre. Aí eu recordo que eu fiz mais um curso de oratória, daí eu pensei, agora vai. Eles vão te dar muitas técnicas, muitas práticas, mas se você não botar em prática, nada disso vai adiantar. Então, de novo, eu fui lá, fiz mais um curso de oratória e a minha parte eu não fazia. Então, é mais um curso para estar ali, é mais um curso para o teu banco de dados, mas se você não colocar em prática, nada disso vai ser relevante. Mas eu sempre dei os primeiros passos, sempre um pouquinho eu fazia, né? Não fazia o contexto todo, mas fazia um pouquinho de cada. Mas hoje eu tô aqui para te dizer, faça, quanto mais você fizer, mais fácil fica. Então não espera fazer mais um curso, faça esses pequenos passos que vai dar tudo certo. Porque diante disso tudo, pois eu ainda fiz mais o curso de reprogramação da Elaine e claro, curso de reprogramação a gente também
consegue atingir os níveis lá da emoção, que a gente vai tirando os medos, vai reprogramando tudo isso, mas ainda a nossa parte a gente tem que fazer. Não existe uma fórmula mágica que eu vou chegar aqui e vou dizer para vocês, façam isso que amanhã você vai estar falando bem com alguém, você vai sair daqui dando oi para todo mundo, amanhã você vai fazer uma apresentação e vai dar tudo certo. Não existe, gente. Infelizmente não existe. Se existisse, eu até mesmo pagaria para conseguir ter acesso a isso, mas não existe. Então é a prática que vai te levar à conclusão do seu sonho aí, a conseguir falar melhor, a conseguir fazer o seu stories, se vocês têm esse desejo. Não é uma coisa obrigatória, não é para você virar um influencer, não é para você virar um palestrante, mas é para você se sentir bem, é para você, se você quer dar bom dia, você dá bom dia, se você quer chegar num ambiente assim como eu achava lindo e conversar com as pessoas, você conseguir fazer isso. Não é obrigatório, como eu sempre digo, mas é essa coisa de você se sentir bem. Se é esse o desejo do seu coração, você vai ter que fazer um esforço para que movimente isso dentro de você e você consiga se comunicar melhor, falar quando chegar lá, falar com as pessoas e, enfim, interagir. Mais você praticar, quanto mais você fizer esse movimento, mais automático fica e o seu cérebro entende que não existe perigo e que vai dar tudo certo no final. Então eu fiz um plano de 4 semanas aqui, que eu usei, que eu ainda uso na verdade, porque eu ainda tô nos meus passos iniciais, ainda não me sinto capaz de dar uma palestra se for o caso, mas eu sei que já estou muito melhor da onde eu estava naquele momento, então me sinto segura de falar para vocês que isso aqui dá certo, porque foi o que eu fiz e deu muito certo para mim. A gente vai começar com coisas bem básicas mesmo, básica do básico, que é a pessoa que não consegue dar um bom dia para a pessoa. Então você vai começar a se expor dessa maneira. Você vai no mercado, você vai dar bom dia, você vai chegar na academia, você vai dar bom dia, boa tarde ou boa noite, né, que seja, mas dar esse passo de um primeiro contato com outras pessoas. Então você vai dar bom dia para as pessoas da sua academia, que acaba que você vê elas todo dia, então não é uma coisa fora do normal, é uma coisa bem natural. Então você pode dar bom dia para as pessoas da academia, do mercado, a pessoa, o seu vizinho. E aí nessa mesma primeira semana a gente já vai dar outro passo, que é você fazer pergunta para pessoas aleatórias. Como eu fiz lá no começo. Tá passando na rua, pergunta, sabe onde fica tal loja, o shopping, o mercado? Faça uma pergunta bem aleatória, a rua de alguma coisa, enfim. Pergunta que horas é, faça a pergunta, que não importa o que você vai perguntar, mas é esse movimento que o teu corpo tem medo de dar, tem vergonha de dar a palavra ali com a pessoa, o teu corpo tem vergonha de fazer essa exposição, então você vai desensibilizar cada vez mais. Então, na primeira semana a gente vai dar um bom dia e fazer uma pergunta para alguém aleatório na rua ou na academia, enfim, em algum lugar que você vá, você vai fazer esse movimento, é a primeira semana. A segunda semana a gente vai entrar em novos grupos de pessoas. Entra aí num grupo de estudo, num grupo da faculdade, num grupo da sua escola, num grupo de trabalho, de esporte, qualquer grupo novo que você vai conhecer pessoas novas e que vai fazer esse movimento de se comunicar com outras pessoas que não sejam do seu círculo de amigos. Nessa mesma segunda semana, a gente vai fazer vídeos. Grave vídeos, mesmo que seja para deixar salvo no seu celular. Então você vai gravar a semana toda para deixar salvo no seu celular. Todo dia você faz um vídeo novo de bom dia, boa tarde, boa noite, fala umas palavras ali, para isso ir automatizando também na sua cabeça. Outra dica importante aqui é se você participa de alguma reunião de trabalho, de alguma aula online, deixa a sua câmera sempre aberta para você ir acostumando também com a tua presença ali na reunião. Na terceira semana a gente vai ir um pouquinho além, então a gente vai dar uns passos um pouquinho maior para ir aí já chegando no próximo nível. E aí você vai fazer então um stories no seu Instagram, ou você vai fazer um vídeo e mandar para os seus amigos mais íntimos, ou um vídeo no grupo da família. Você manda um videozinho. Eu sei que tem pessoas que têm vergonha até mesmo de mandar áudio, porque eu tinha. Então, ou você manda um vídeo, ou você manda um áudio, ou você faz um stories.
Então, na terceira semana, a gente vai movimentar um pouquinho mais aí e subir mais um degrau. É possível fazer tudo? Deve fazer tudo. Se você conseguir, eu acho lindo e acho melhor ainda, o seu progresso vai ser muito mais rápido. Para quem quer ir além, que quer começar daí então se expor nas redes sociais e tem essa vontade, tem esse interesse de ir um pouquinho a fundo, você vai gravar então stories todos os dias de bom dia na academia, faz um stories com você junto no stories, obviamente, né? Nos primeiros talvez você não queira falar muito, claro que se for um bom dia você vai ter que aparecer, mas começa a ter essa intimidade, né, com o público. Às vezes você só tem medo mesmo, e não quer dizer que a pessoa tem que interagir ou não, mas começa a perder esse medo da câmera. Quem tem esse interesse na internet, você pode estar começando a gerar um conteúdo aí. Faça um vídeo falando um pouco sobre o seu trabalho, ou faça um vídeo falando sobre alguma curiosidade da sua área de atuação, ou sobre alguma coisa que você está estudando. Então tudo isso vai desensibilizando o teu corpo, vai deixando cada vez mais natural esse ato de falar, o momento de interagir com as pessoas, e isso cada dia vai ficando mais fácil. Como eu falei para vocês, não existe um método que alguém vai te dar uma pílula e você vai sair da cápsula e você vai sair falando e vai estar tudo certo. Mas é o progresso, você faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã e vai automatizando como andar de carro, como andar de bicicleta. Então você tem que dar esse passo, né? Ninguém pode fazer por você, então faz o que precisa ser feito. Mesmo que você está com medo, vai com medo mesmo. Hoje vai com medo, amanhã vai com medo também, depois de amanhã um pouquinho de medo. Daqui um mês você está fazendo no automático e você já não tem medo de nada, você já acha que é super natural. E não pense que, é o que eu sempre falo aqui, não fique se comparando com as outras pessoas, não fica se comparando com o influencer, ai porque usa a câmera assim, ai porque dá um bom dia lá naquela casa, ai porque dá um bom dia. Não, é a sua vida, não é a vida da outra pessoa, então dá o seu bom dia da sua casa, fala aquilo que você sente vontade de falar. Em trabalho, nas redes vai ter pessoas que vão se conectar com você a partir de quem você é, e não vão se conectar com aquela pessoa, aquele influencer. Não tem uma fórmula mágica, senão eu teria o prazer de trazer para vocês, mas se você seguir essas 4 semanas, eu tenho certeza que o mês que vem tudo já vai estar muito mais fácil para você. Então, o começo a gente vai com medo mesmo, com muito medo, com muita vergonha, com muita timidez, a gente acha que o mundo vai acabar e dá frio na barriga e a pessoa não vai devolver o oi, e é várias coisas passando na cabeça, mas entenda novamente que é só tua cabeça com medo, é os medos lá da infância, é alguma frase que ficou lá da infância, nada disso te pertence. Não espere você estar pronto para fazer esse movimento, você nunca vai estar, até mesmo porque esse perfeccionismo, essa ideia de estar pronto, é os seus medos falando, não, amanhã eu faço, amanhã você faz, segunda-feira você começa, é sempre essa mesma desculpa que a tua cabeça vai dar. Então não espere estar pronto, porque esse momento nunca vai chegar. Então comece hoje, nos pequenos passos, e você vai ter um grande sucesso. E vamos combinar, né? Quando a gente chega num lugar e tem aquela pessoa que se comunica, que ela conversa, de novo, não é um palestrante, mas aquela pessoa que consegue interagir com as pessoas que estão ali no ambiente, ela não demonstra muito mais confiança pela vida, ela não demonstra que, nossa, parece que essa pessoa nasceu para esse lugar, nasceu para fazer isso. E não é, ela só aprendeu a se comunicar da mesma maneira que nós iremos aprender e nós vamos ser essa pessoa que demonstra confiança, que demonstra que nasceu para aquilo ali e que vamos saber nos portar em qualquer situação, conversar com qualquer pessoa, porque uma pessoa que sabe conversar, ela entra em qualquer lugar e ela vai se sentir bem ali, porque tudo isso é confiança. A minha última frase aqui para você é: se eu conseguir, você também consegue. Então não desista, faça aí o seu projeto de 4 passos e vai fazendo toda semana ali o combinado, e você daqui um mês com certeza vai estar num lugar muito acima. Você não precisa demorar o tanto de tempo que eu demorei para chegar até aqui, para conseguir gravar esse vídeo para vocês. Você pode ir muito mais rápido com as dicas que eu te dei, porque o que fez eu demorar tanto foi essa começa e para.
Fazia uma semana, depois parava por 3, 4 semanas. Depois tentava de novo e depois parava de novo. E é esse momento que a gente para, que a gente coloca quase tudo a perder. Então, não pare, prossiga cada dia mais e você vai ver que os resultados vêm muito rápido. A gente é que acha que demora, mas os resultados vêm bem rápido. Nosso cérebro ele é perfeito, tem essa capacidade de criar essa nova informação rapidamente e fixar. Mas o que fixa a informação ali é você fazer de novo, e você fazer de novo, e você fazer de novo. Então, cada vez que você faz, é um medo que você tira do caminho e isso vai se tornando o teu processo muito mais fácil, muito mais leve. Então, comece hoje, não deixe para amanhã e você vai com certeza se libertar desses medos e vai ver que o lado de lá é muito melhor, muito mais legal, muito mais atrativo, muito mais interessante, que você possa desfrutar dessa vontade interna que você tem de se comunicar com as pessoas, de chegar no ambiente e conseguir se posicionar ali sem achar que vai morrer, e sem ter taquicardia, sem ter sudorese, sem achar que o mundo vai acabar e você não vai conseguir falar. Eu sei como é bem ruim essa sensação, como é bem frustrante, então eu quis trazer esse material aqui para você, para dizer que você não está sozinho. Mais uma vez, esse é o objetivo, né? Papo Sério, um café. É você saber que existem muitas pessoas à sua volta que passam pela mesma dificuldade, mas que sim, a gente pode ressignificar tudo isso, a gente pode construir uma nova informação e a partir disso a gente ser uma outra pessoa que consegue realizar os seus sonhos e fazer aquilo que a gente sempre quis fazer. Foi possível para mim, é possível para você, então não deixe para amanhã, comece hoje ainda e desfrute desse outro lado da vida. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no canal, se inscreve para você ficar por dentro dos próximos conteúdos que vai entrar aqui. Depois que você fizer os 4 passos, volta aqui e conversa com nós, fala como é que foi a sua experiência, para ajudar também as outras pessoas que vão chegando por aqui a ter mais coragem de fazer esse processo e chegar do outro lado e atingir os seus objetivos. Um grande abraço e a gente se vê no próximo Papo Sério, um café.